Muito boa tarde a todos, a todas que estão aqui no seu legítimo direito de reivindicar um aumento salarial, tendo em vista que muitas das categorias não tiveram e não têm aumento há muitos anos. É uma verdadeira vergonha o que está acontecendo no estado mais rico da Federação Brasileira, que é o estado de São Paulo. Eu quero tecer algumas considerações aqui. O governo Dória concedeu um aumento de 20% nas categorias de segurança pública e disse que 20% para o pessoal da saúde, o que não é verídico, porque algumas categorias da saúde vão ter 20%, outros não terão 20%. Então, na verdade, nós precisamos botar os pingos nos is. Na justificativa que o governo manda para essa casa, ele aponta que o custo mensal da propositura é de 424 milhões e que vai abranger aproximadamente 540 mil pessoas, entre ativos, inativos e pensionistas. Ocorre que o crescimento do caixa do governo de São Paulo é de 20,18 bilhões. Ele vai gastar 424 milhões, mas ele tem um caixa de quase 21 bilhões. Então, vocês podem perceber que o problema não é falta de dinheiro, o problema é falta de compromisso político com os servidores. Desde 2019, o caixa do governo do estado de São Paulo subiu 122%. E os servidores acumulam perdas em algumas categorias de mais de 50% de perda salarial. Tem muitas categorias que hoje têm o salário base da ordem de R$ 400, R$ 325, R$ 500. Esse é o salário base, né? E aí, para complementar esse salário base, eles colocam abono. Só que o problema do abono é que o abono não incorpora para fins de aposentadoria, não incorpora quando o servidor fica doente, não incorpora quando o servidor precisa se afastar. Tem todas essas nuances que, na verdade, retiram dos servidores aquilo que lhes é direito. É uma vergonha o salário das pessoas que ganham pouco no estado de São Paulo. E eu vou dizer mais para frente o porquê. Bom, a inflação do governo Dória até fevereiro desse ano se aproxima de 21%, 21,8%. Mas a inflação, na verdade, ela atinge de fevereiro de 2018 até agora, 26%. Se a gente for levar em consideração o funcionário, todas as categorias dos servidores públicos perderam poder aquisitivo, todas as categorias perderam poder aquisitivo. Se um servidor receber hoje 10% no seu salário, se ele ganha R$3.000, ele terá o seu salário corroído em R$354. R$3.000 bruto, óbvio, né? Ao comparar essa perda referente ao último aumento para os servidores contemplados com 10%, que a grande maioria, que a maciça maioria dos servidores, quem ganha R$3.000 vai ter uma perda de R$461. E os trabalhadores da saúde, a perda vai ser ainda maior. O DIEESE destaca que a reforma da Previdência Estadual, que foi a emenda 49 de 2020, dificultou as condições de acesso à aposentadoria de todos os servidores, servidores federais, servidores estaduais, porque teve reforma lá e teve reforma aqui.
Por quê? Porque mexeu na idade mínima para aposentadoria e aumento do tempo mínimo de contribuição. Muita gente não vai conseguir se aposentar, vai morrer antes de se aposentar. Mas esse é um problema, mas nós temos outros problemas acumulados aqui no estado de São Paulo. Temos o problema que eu quero falar com vocês agora. A reforma administrativa estadual de 2020 aumentou os valores das contribuições para o IANSP. Todo mundo teve aumento nas contribuições do IANSP. Os idosos, aqueles que já estavam aposentados, eles tiveram que contribuir para a Previdência, mesmo já estando aposentados. Ou seja, passaram a vida inteira contribuindo para que, quando chegassem na sua idade de aposentadoria, pudessem, então, ter uma vida um pouco mais tranquila. Acontece que houve um confisco, né, através da contribuição previdenciária dos aposentados, que hoje, muitos deles estão lutando com muita dificuldade porque não conseguem repor aquilo que foi retirado deles. Outra questão. A segunda reforma administrativa de 2021 determinou o fim do reajuste automático do adicional de insalubridade para os trabalhadores da saúde. Não é mais automático, né? Os servidores da saúde estão com essa dificuldade e eu quero lembrar vocês, né, do que foi a pandemia, né, do que foi a luta dos servidores da saúde, do que foi a luta dos profissionais que ficaram lá, muitos dos quais faleceram, vieram a óbito por conta da falta de condições. E hoje eu estava conversando com uma servidora da saúde e ela me disse que no início da pandemia eles precisaram usar saco de lixo preto, porque não tinha proteção, não tinha equipamentos de proteção individual, acreditem se quiser, no estado de São Paulo. As pessoas se vestiam de sacos de lixo para tentar evitar a contaminação. Vamos lá. O reajuste proposto pelo governo do estado de São Paulo terá impacto regressivo sobre o salário dos trabalhadores da saúde, sendo mais significativo para os maiores salários e menor para os salários mais baixos. Então, utilizando os exemplos dos cargos complementares de R$ 1.200, o salário inicial dos auxiliares de saúde terá um reajuste global de apenas 2,6%, e não 10%, como estão dizendo que será. Enquanto dos técnicos de enfermagem será de 4,6%. Não sou eu que estou dizendo, viu, gente? É o DIEESE. O DIEESE que está apontando esses números aqui. Dos médicos que trabalham 20 horas semanais, será de 13,3%. Estimando um reajuste do abono de chegada para 1.306, esse impacto seria de 9,1%, 9,2%. Portanto, vocês vão continuar dependendo de abonos que não integram a chamada base para cálculo da aposentadoria dos servidores do estado de São Paulo. Nós temos também a manutenção, que destacar a manutenção do salário base em patamar tão rebaixado, tão ínfimo, e a necessidade recorrente de pagamento de abono complementar para evitar a ilegalidade por parte do governo, que implica numa equiparação dos salários mais baixos, que acabam convergindo para o valor do abono complementar. Se não tiver o abono, o governo do estado pratica uma ilegalidade, porque tem que ter um piso salarial. Então, como é que ele chega? Como é que ele faz a conta de chegada? Pagando um abono. É isso, Bebel? É isso. É uma vergonha, mas é isso que acontece. Há uma forte correlação entre o PLC 2 e o PLC 10, recentemente publicado, que, na prática, minora as perdas dos trabalhadores com menores salários, especialmente o pessoal da saúde. O PLC 10 reajusta em 10% o abono complementar, enquanto que os salários iriam subir 20%, e com validade a partir de 1º de abril.
Já o reajuste para os servidores da saúde, para algumas categorias, será de 20% a partir de 1º de março. Nós temos aqui uma tabela, que é uma tabela que mostra a perda de algumas categorias que têm perdas significativas. Por exemplo, a categoria dos engenheiros, eu estou dizendo agora de uma forma geral, não só da saúde. Eles têm uma perda acumulada no período, já considerando os 10% de reajuste, eles têm uma perda de 43,69%. Auxiliar de pesquisa científica, oficial de apoio à pesquisa, tudo que diz respeito à pesquisa, eles têm já subtraindo da perda os 10% de aumento. Seria 67,48. Tira os 10%, eles têm uma perda de mais de metade dos salários que foram corroídos. Isso é a tabela do DIEESE. Assistente técnico de pesquisa, a mesma coisa. Auxílio de apoio agropecuário, pessoal que fica lá trabalhando no campo. Tirando já, pondo lá os 10% de aumento que eles vão ter agora, eles têm uma perda de 57%. E aí, vamos parar para pensar o momento que a gente vive no Brasil, né, gente? Vamos parar para pensar no momento em que os alimentos sobem todos os dias, cada dia que você vai no supermercado, você paga um preço, o gás de cozinha absurdamente alto, o impacto que tem o aumento dos combustíveis em todos os itens de consumo, porque aumentando o combustível, aumenta o frete, aumentando o frete, aumenta o custo do alimento. E fora isso, o desaquecimento da economia brasileira, que chega às vias do desespero. São 14 milhões de pessoas desempregadas. E eu quero contar uma historinha para vocês. Eu já falei aqui, vou falar de novo. A minha mãe, a dona Clarice, ela é funcionária aposentada do estado de São Paulo. O salário da minha mãe, eu fui receber ontem o salário dela, porque a semana passada eu não consegui, então eu fui ontem buscar o salário dela. R$ 1.150 ela recebe de aposentadoria. Ela trabalhou a vida inteira ela trabalhou numa escola como merendeira e ela recebe R$ 1.150 de aposentadoria. Só para vocês terem uma ideia de como é que as coisas são niveladas por baixo, como é que as coisas acontecem nesse Brasil de meu Deus. Mas a gente está conversando aqui na nossa bancada e a gente entende que, não obstante, não cubra toda a perda salarial, a gente entende que é importante que a gente vote favoravelmente a esse projeto. Por quê? Para algumas pessoas, 10%, para outras pessoas, 20%. Né? Mas a gente entende que, apesar do projeto ser muito ruim, do projeto ser muito injusto, do projeto não corrigir efetivamente aquilo que deveria corrigir, nós entendemos que temos que votar favoravelmente, porque é melhor a gente ter um pouquinho do que a gente não ter nada. Nós estamos tentando negociar com o Vinícius Camarinha, que é o líder do governo, desde cedo. Desde cedo, nós estamos dialogando, tentando passar as nossas emendas para reajustar pelo menos o Vale Refeição, o Vale Alimentação, que é R$ 12. É uma vergonha. O que é que a gente come com R$ 12, gente? Pelo amor de Deus. Né? E a gente, infelizmente, a gente não obteve ainda, nós continuamos tentando, nenhuma possibilidade de reajuste para o Vale Alimentação, o Vale Refeição dos servidores que ganham menos. Daqueles que mais precisam, são aqueles que mais vão ter perdas novamente pela falta de diálogo do governo, que, aliás, não dialogou com ninguém. Achou que porque ia apresentar um reajuste de 10%, de 20%, isso ia satisfazer vocês. Nós sabemos
que não satisfaz. Nós sabemos que todo mundo perdeu para mais de 40% de perdas salariais nos últimos anos com esse governo que está aí. E nós vamos continuar enfrentando, lutando para a gente tentar modificar essa realidade no estado de São Paulo. Não dá mais para o estado mais rico da nação acabar com o serviço público.